Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 6 a 13. Capítulo 3, versos de 6 a 13. Diz assim: Agora Timóteo acaba de voltar da visita a vós e nos informou a respeito de vossa fé e amor, da boa recordação que sempre guardais de nós, da vontade que tendes de ver-nos como nós a vós. E assim, irmãos, em meio a necessidades e tribulações, vossa fé nos consola e nos sentimos reviver por causa de vossa fidelidade ao Senhor. Que graças podemos dar a Deus por vós, pela alegria que nos proporcionais diante do nosso Deus. Dia e noite pedimos insistentemente para estarmos aí presentes, a fim de completar o que falta na vossa fé. Queira Deus, Pai nosso, e o Senhor nosso Jesus, dar êxito à nossa viagem até vós. E a vós o Senhor conceda crescer e transbordar de amor mútuo e universal, como nós vos amamos. Fortaleça vossos corações para que possais apresentar-vos santos e imaculados a Deus, Pai nosso, quando o Senhor nosso Jesus vier com todos os seus santos. Esse texto é um texto muito amoroso, muito amoroso. Esse texto marca a relação do apóstolo Paulo com a comunidade de Tessalônica, né? Com os irmãos e as irmãs da comunidade de Tessalônica. É possivelmente esse o primeiro escrito do Novo Testamento. Embora na ordem que a gente lê venha o Evangelho de Mateus, né? A gente é até um pouco tentado, né, a imaginar que os textos foram sendo escritos nessa ordem, né? A carta aos Tessalonicenses possivelmente foi o primeiro texto cristão, né, canônico, né, bíblico, que foi escrito. E escrito por Paulo não como um texto daqueles que dizem respeito a grandes orientações doutrinárias, teológicas. Não há aqui um grande enfrentamento das questões morais que aquelas pessoas viviam à época. Não. É um texto eminentemente pastoral. É um texto que fala dos afetos, principalmente essa porção de versículos que nós lemos, que fala dos afetos, né, dos laços, dos relacionamentos, e de como que os afetos, os laços e os relacionamentos são fundamentais, são centrais, como que eles têm o poder de confirmar a fé, como que eles têm o poder de solidificar a experiência com Cristo. Porque a experiência com Cristo e a fé que nós então esposamos como fruto dessa experiência com Cristo, por vezes a gente imagina que isso se alimenta, que isso se solidifica por exemplo, de profundo conhecimento teológico. Né? Algumas pessoas acham assim: quanto mais profundamente alguém domina a teologia, mais a experiência com Cristo e a fé vão se fortalecendo. Outras pessoas podem imaginar que é no nível da doutrina. Quanto mais fiel a doutrina, mais experiência com Cristo e
a fé ficam fortalecidas. Bem, claro que essas coisas ajudam, que eu acabei de citar, claro que essas coisas ajudam no fortalecimento da fé. Mas Paulo aqui destaca uma coisa que nós, por vezes, não valorizamos tanto, né? E Paulo destaca e a coloca em relevo. Paulo diz que o que o alimenta na fé, nesse momento, o que o enche de esperança, o que o faz vibrar no Senhor, é o afeto que ele tem pelos cristãos de Tessalônica e que ele sente que os cristãos de Tessalônica têm por ele. Essa mutualidade do carinho que eles conseguiram construir ao entorno da mensagem do Evangelho. É esta coisa louca, que surge na comunidade dos que creem. Eles se tornam irmãos. Eu me lembro aqui, e vocês também se lembrarão, quando o apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo Paulo, quando ele indo para Damasco, com aquelas cartas que ele recebeu dos líderes de Jerusalém para perseguir os cristãos, quando ele vai para Damasco, tem aquela experiência de conversão, né? Alguns dizem que ele caiu no cavalo, né, lá, e aí fica cego, e vai para um lugar, ainda cego, e vai até ele um homem chamado Ananias. E Deus diz para Ananias ir até ele, né? Deus é que manda Ananias ir até Saulo, ele ainda não é nem chamado de Paulo, né? Ele é o Saulo. Ananias teme. Ananias disse: esse homem é ruim pra caramba, né? Esse homem veio para perseguir a gente. Esse homem é a esse homem que eu devo ir, e aí Deus confirma, né? E aí, quando Ananias chega próximo a Paulo, vocês lembram o que Ananias diz a Paulo? Paulo não, Saulo. Lembram, Senhor? Ele diz assim: irmão Saulo. Isso é uma coisa louca, entende? Uma coisa louca. É uma loucura que os afetos, que a comunidade dos crentes são transpassados por um afeto tal que, sendo levado a sério, transforma a gente tão diferente, transforma a gente com histórias, com opções, com ideologias, com classes sociais, com gêneros. Gente tão diferente em irmãos e irmãs. E esse Paulo, parece que essa experiência lá que Ananias tem com ele, o marca tanto, né? Marca tanto que ele vai repetidas vezes voltar à importância disso. E aqui nesse texto ele vai falando, e eu queria destacar algumas questões. Já no verso 6 o apóstolo diz: agora Timóteo acaba de voltar da visita a vós e nos informou a respeito. E aí Paulo chama a atenção de duas coisas. Nos informou a respeito de vossa fé e amor e da boa recordação que sempre guardais de nós. O cultivo, né? O cultivo destas coisas, boa fé e o amor. Ao fim, o que sobra, né? Diz o mesmo apóstolo Paulo, 3 coisas ficam. Quais são? A esperança, a fé e o amor. Entre as 3 coisas, diz o apóstolo Paulo, a mais importante é o amor. Porque a fé é passar. Porque a fé nós a temos enquanto precisamos. Porque uma vez junto com o Senhor, não precisamos mais de fé. Como
Ele mesmo diz, nós o veremos face a face. A esperança também é de passar, porque a esperança está no mesmo nível da fé. A esperança está nessa expectativa que criamos, desse desfecho que a nossa vida vai ter, e nós não sabemos qual é, só esperamos que seja assim, para uma coisa fantástica, para a plenitude do que nós fomos criados para ser. Mas diz Paulo, o amor não. Este permanece, apontando para que aquilo que será perene, aquilo que será definitivo, isso que nós chamamos céu, na verdade o que é a imensidão do amor que nos atravessará por completo, que será como o líquido amniótico, sabe? Que acolhe no ventre a criança. Cercados pelo amor, viveremos o amor. E aí o apóstolo Paulo vê naquela comunidade isso. Nossa, que felicidade quando veio Timóteo e disse que vocês têm vivido uma boa fé. E vocês têm vivido o amor. A segunda coisa, está ali pelo versículo logo depois, aí no verso 6, de boas recordações que sempre guardais de nós, da vontade que tendes de ver-nos com nós a vós. Assim, irmãos, em meio a necessidades e tribulações, a vossa fé nos consola e nos sentimos reviver por causa de vossa fidelidade ao Senhor. Paulo está vendo naquela comunidade uma fé madura, uma maturidade. Paulo está vivendo, ele diz aqui, no meio, mas ele está vivendo um momento de tribulação. Mas a certeza de que o trabalho dele junto àquela comunidade, o amor dele por aquela comunidade, sua ação apostólica sobre aquela comunidade, gerou naquela comunidade uma fé madura. Eles estão amadurecidos. E o que mais um pastor pode querer, né? No caso, falando do apóstolo Paulo, o que mais um pastor pode querer do que perceber que aquelas pessoas que foram confiadas a ele estão amadurecendo. É um pouco o que um pai, uma mãe desejam para o filho e ficam felizes, né? Quando, sabe? Tem as coisas mais banais, os pais. Outro dia, não sei, alguém mandou um vídeo, eu não lembro quem mandou o vídeo, que a pessoa foi um felizardo, que ela conseguiu flagrar os primeiros passos do filho. É uma dessas sortes da vida, né? Devia estar ali sobre o telefone na mão e o filho estava assim, levantando os primeiros passos. E alguém mandou esse filho assim, com aquela felicidade. É lógico que é uma felicidade enorme, né? Olha, aconteceu ali um salto, entende? Um salto. E aí o pai e a mãe acompanham os filhos a vida inteira. E que felicidade quando você percebe isso. Está pronto a vida. Está pronto a vida. Não está inteiramente pronto, não, porque ninguém fica inteiramente pronto para qualquer coisa. Mas assim, já tem a musculatura para a vida. Paulo vê aquele povo e percebe, nossa, como a fé de vocês me consola. Porque vocês estão maduros. Vocês estão maduros. Ainda. Verso 9. Que graças. E aqui, deixa eu dizer muito especificamente, Inácio, a única coisa que eu acho que eu encontro para dizer a você, sem a necessidade de dizer um versículo bíblico do outro, é essa daqui, esse versículo 9. Que graças podemos dar a Deus por vós? Pela alegria que nos proporcionais diante de Deus.
Verso 10. Dia e noite pedimos insistentemente para estarmos aí presentes, a fim de completar o que falta à vossa fé. Queira Deus, Pai nosso, e o Senhor nosso Jesus, dar êxito à nossa viagem. E a vós, o Senhor conceda crescer e transbordar de amor mútuo e universal, como nós vos amamos. Fortaleça vossos corações para que possais apresentar-vos santos e imaculados a Deus Pai. Depois de contemplar, né, como aquela comunidade está, como aqueles irmãos e aquelas irmãs estão, de elogiá-los, Paulo aqui vai um pouco além, né? Um pouco além. E o que Paulo recomenda a eles é um pouco assim: permaneçam nesse caminho. Permaneçam nesse caminho. E mais do que permanecer nesse caminho, aprofundem esse caminho. Aprofundem. Continuem. Olha, que vocês tenham uma vida, diz lá, santa e imaculada. Isso aqui não é um apelo moral, isso não é um apelo moral. Ou pelo menos não é só um apelo moral. É claro que isso também diz respeito às questões morais, mas não é só um apelo moral. Isto é o coração do pastor Paulo diante daquela comunidade e o desejo de que eles cresçam, de que eles progridam, de que eles confirmem à medida que eles crescem, que eles confirmem outros irmãos da fé. Que possam ser testemunho, que possam ser uma luz, que possam ser um lugar onde outras pessoas consigam também fazer a boa experiência de Jesus e crescer na fé. Entende que não há aqui outra coisa senão a linguagem do afeto. Podemos dizer assim, a linguagem do coração. Não há outra coisa. O afeto é esse caminho sem barreiras, esse caminho sem obstáculos, onde se pode chegar ao coração do outro. E mais, isso seria essa dimensão horizontal, né? E o afeto, pensando no amor, é também esse caminho que nos faz, né, chegar ao coração de Deus. E antes até de chegar ao coração de Deus, foi por este caminho que o próprio Deus chega ao nosso coração. Não é assim que João diz? De tal maneira Deus amou, sabe? Amou. Então foi essa a via, não foi outra. Parece que eu estava meio cansado de mandar profeta, de mandar patriarca, de dar livro para o pessoal ler, de mostrar coisas. São de tal maneira, assim, parece que radicalizando no limite máximo, Deus ama, e aí trilha esse caminho para chegar ao coração, ao nosso, ao meu, ao seu coração. E por esse mesmo caminho do afeto, apaixonados-se, porque uma vez amados dessa maneira, o que nos resta senão amarmos, né? Isso eu fico tão preocupado quando alguém fica perdido, fazendo disputas por coisas minúsculas, sabe? Por cláusulas de lei, por vírgulas de doutrina, sabe? Quando gente fica se pegando por poder, sabe? O poder de fazer isso, eu que faço, o outro que faz. Eu fico com que tristeza, porque, nossa, que perda de tempo. Porque, afinal de contas, isso vai botando obstáculos entre nós e o coração do outro. Paulo aqui parece que joga todas as fichas naquilo que o próprio Deus revelou para ele, inclusive. Todas as fichas. No afeto. E que bom é, meus irmãos. E aí, eu digo isso com tanta alegria,
esse texto daqui, eu poderia, isso não é pretensão, seriam esses os sentimentos do meu coração. Esse texto aqui, eu poderia escrever para os irmãos e para as irmãs dessa igreja. Eu poderia escrever esse texto. Imagina se eu estivesse aqui longe, eu escreveria esse texto para vocês. E olha, não tenha dúvida que em diversos desses momentos, Inácio, eu escreveria esse texto pensando em você. E é uma felicidade, porque isso torna a caminhada nossa, torna prazerosa, entende? Torna prazerosa. Eu fico, que tristeza no meu coração dá quando eu sinto que a questão pastoral, que essa investidura pastoral põe um distanciamento entre mim e qualquer pessoa. Sabe por quê? As pessoas que veem na coisa pastoral como um escudo, né? Aí parece que precisam ter uma certa distância, um certo distanciamento, que às vezes fica assim, travestido de respeito, né? Que é uma coisa respeitosa, mas assim, uma coisa respeitosa fria. Que alegria me dá quando esse negócio você sente, né? Sente que sumiu, sabe? Sente que sumiu. O Jung tem uma expressão fantástica, né? Ele, quando fala lá sobre o que devia orientar um analista, né? Diz assim que um analista, uma pessoa ligada à psicologia, devia conhecer todas as técnicas, ter o máximo possível dos saberes, ter a erudição que permitisse conhecer a história do outro. Mas quando esse analista estivesse diante de uma pessoa que está ali para ser analisada, esse analista devia ser só uma alma diante de uma outra alma. Só uma alma diante de uma outra alma. Esse analista não podia se esconder atrás de nenhum escudo, que seja todas as técnicas que ele dominou, todos os saberes que ele acabou desenvolvendo. Eu acho que isso se aplica tão profundamente às nossas relações, essas relações, essa de Paulo com a comunidade de Tessalônica. O que parece a minha de Paulo diante deles é só uma alma diante de outra alma. Entende? Que bom é quando isso acontece. Que bom é quando isso acontece. Eu digo a vocês, irmãos, ampliando, eu disse ao Nath, mas eu digo a vocês todos, que graças eu poderia dar a Deus pela vida de vocês. Que graças. Que graças eu poderia dar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo ombreamento. Muito obrigado pelas chamadas de atenção. Muito obrigado pelas críticas, como muito obrigado pelos elogios. Muito obrigado pela dedicação de vocês, a medida de cada um, porque cada um tem sua medida própria. Muito obrigado. A fé de vocês, ela aquece a minha fé. A fidelidade de vocês me ajuda a ser mais fiel. Muito obrigado. Inácio, muito obrigado. A história dessa igreja, né, passa por você. Né? Surgimento da congregação, da igreja. Muito bom. Deus lhe abençoe. E sei que você será uma bênção para onde for. Né? E a nós todos que permanecemos nessa jornada aqui, que graças eu poderia dar a Deus pela alegria que vocês têm me proporcionado. Que graças. Muito obrigado.